A mediação da leitura é o ato de despertar nos indivíduos o gosto pela prática da leitura, através de atividades que estimulem o contato com os livros, formando assim novos leitores na sociedade. A mediação de leitura requer criar estratégias eficientes para motivar o leitor a envolver-se nas atividades de leitura, estimular no sujeito o desejo de ler, disponibilizar acervo para o acesso dos leitores, selecionar livros de acordo com a faixa etária dos leitores, atender interesses e necessidades dos mesmos, como também planejar atividades envolvendo etapas como pré-leitura, durante e depois da leitura. A mediação da leitura para a pessoa idosa é uma atividade que traz grandes contribuições para a melhoria da qualidade de vida, pois proporciona momentos descontraídos, estimula o imaginário e aperfeiçoa o entendimento cognitivo deste público. A leitura, além de trazer o conhecimento, contribui para a inserção da pessoa idosa na sociedade, estimula a atividade cerebral, não deixando assim que ele se atrofie e cause doenças cerebrais como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, neurose, depressão, etc. A leitura traz prazer, satisfação pessoal, pois através da mesma, as idosos e idosas conseguem transpor as barreiras e limitações impostas muitas vezes pelo físico ou pela sociedade. Santos et al., 2017. Sendo assim, elaborei o passo a passo de como realizar a mediação da leitura para a pessoa idosa, apresentado a seguir. Primeiro passo: seleção das obras literárias. O mediador deve selecionar a obra que será mediada e as obras que serão lidas pelos idosos. É neste momento que ele deve observar o gosto literário que cada um apresenta e o nível de leitura que eles possuem. O mediador deve ainda trabalhar com diversos tipos de leitura, como romances, crítica literária, poesia, conto, desde que sejam de acordo com o gosto literário dos participantes. Segundo passo: estudo da obra. É importante que o mediador estude previamente a obra, para poder explorar o máximo de informações que o livro tem a oferecer. O mediador, por sua vez, deve ter conhecimento do texto e estar envolvido afetivamente, para que consiga passar a mensagem ao leitor ou ouvinte. Melo, 2013, página 44. Terceiro passo: organização do espaço. O espaço onde acontecerá a mediação da leitura deve ser organizado com as cadeiras em disposição circular, pois isso facilitará a comunicação entre os participantes. O mediador também deve investir em artigos de decoração para deixar o local mais atraente. O mediador deve proporcionar um ambiente agradável e aconchegante, e para isso pode dispor de cadeiras confortáveis e posicionadas de preferência em forma de círculo, pois tira a visão de sala de aula. De acordo com Teixeira e Reis, 2012, a disposição tradicional da sala de aula constitui um obstáculo à realização de atividades de produção oral. Já a posição circular facilita as discussões, pois permitem que vejam uns aos outros, condição fundamental para a interação verbal, pois as pessoas, estando no mesmo patamar, podem olhar e dirigir-se a qualquer outra, sem qualquer dificuldade. Quarto passo: acolhimento do público. Neste momento, é importante que o mediador acolha todos os participantes, sempre com um sorriso no rosto. Ele também deve realizar dinâmicas para deixar os participantes mais confortáveis diante do processo de mediação da leitura. Neste momento, o mediador pode investir em dinâmicas e brincadeiras de grupo, fazer com que os participantes da mediação da leitura sintam-se acolhidos e descontraídos para realizar a leitura de maneira tranquila e sem nervosismo. Dinâmica de apresentação. Quando se inicia uma atividade educativa, é necessário desenvolver técnicas de dinâmica de grupo que permitam eliminar as tensões, reduzir a timidez, proporcionar um ambiente de cordialidade e um clima de aceitação mútua. Se no início for conseguido um entusiasmo suficiente, os participantes manterão esta atmosfera durante a atividade.
A participação ativa e a segurança dos componentes do grupo são os fatores mais importantes no processo de ensino-aprendizagem. Dinâmica de descontração. Tem por objetivo descontrair, fazer o grupo sair da monotonia, realizando uma brincadeira que envolva todos os participantes, uma música, um jogral, etc. Este tipo de dinâmica pode também ser utilizada para despertar o interesse do grupo por um tema específico, predispondo o grupo a uma participação mais efetiva. Esta atividade oportuniza aos participantes serem mais espontâneos e livres em seus comentários. Tavares e Lira, 2001. Quinto passo: apresentação dos gêneros literários. O mediador deve apresentar os gêneros literários de forma lúdica e prazerosa. Ele também pode instigar os participantes a relatarem o tipo de gênero que eles preferem, poesias, contos, romances e assim sucessivamente, fazendo com que eles se tornem ativos nesse processo. A palavra literatura designa texto que buscam expressar o belo e o humano através da palavra. Maia, 2000, página 52. Já de acordo com Paim, 2000, página 69, a literatura é a leitura da vida, envolta numa linguagem simbólica, reflexo puro da realidade. Está transvestida, redesenhada pelo autor e depois pelo leitor. Sexto passo: desenvolvimento da mediação da leitura. Esse é um momento crucial do serviço de mediação, visto que o mediador fará a leitura para todos os participantes. Ele ainda deve destacar as imagens que o livro apresenta, pois isso favorecerá na hora do entendimento para os idosos. Fazer a leitura para os participantes é o ponto crucial do desenvolvimento da mediação da leitura. É nesta fase que o mediador cria estratégias de mediação e se torna o elo que possibilita o encontro entre os participantes da atividade e a obra escolhida. Sétimo passo: discussão do livro. Nesta parte, o mediador deve ouvir dos participantes o que mais chamou a atenção na obra lida. Ele também deve destacar pontos fortes que o livro apresenta. É fundamental sugerir leituras e enfatizar o que consideramos fundamental na mediação, a partilha do que foi lido com os nossos mediandos. E esse compartilhamento, acompanhado de uma cumplicidade, mesmo quando existe divergências na leitura, é uma receita perfeita para a permanência ou aparecimento do gosto pela leitura. Vale lembrar que o ato de compartilhar não é apenas fazer circular textos de leitura. Pelo contrário, o bibliotecário deve ser cúmplice efetivo e afetivo do leitor, se dispondo a discutir e trocar ideias a respeito do que leem. Almeida Júnior e Bortolin, 2007, página 10 e 11. Este compartilhamento é importante para que a mediação se concretize, pois é a partir desse momento que a obra será, de fato, debatida e poderá trazer interpretações variadas sobre o assunto abordado. Oitavo passo: leitura realizada pelos idosos. Nesta fase, os idosos saem de seus lugares e vão até a mesa, onde escolhem um dos livros e fazem a leitura. Depois de escolhido o livro, os idosos fazem a leitura silenciosa, para depois compartilhar para os demais participantes. Nono passo: discussão das obras lidas pelos idosos. Neste momento, os idosos compartilharão para os demais o que mais chamou a atenção na obra lida, destacando pontos fortes que o livro trata, podendo também ler uma parte do que mais chamou a atenção. Cleima, 2002, página 24, afirma que é durante a interação que o leitor mais inexperiente compreende o texto. Não é durante a leitura silenciosa, nem durante a leitura em voz alta, mas durante a conversa sobre os aspectos relevantes do texto. Os idosos compartilham para todo o grupo, destacando o gênero literário, o autor e o título da obra, e fazem a leitura de um trecho do livro em voz alta para os demais participantes. Também podem relacionar a obra com as histórias vivenciadas por eles ao longo da vida. Décimo passo:
Encerramento do serviço de mediação da leitura. No encerramento do serviço de mediação da leitura, o mediador deve agradecer a participação de todos e incentivá-los a tornar do livro um companheiro diário. O mediador faz o encerramento da atividade abordando todas as etapas anteriores e agradece a participação e contribuição dada ao projeto pelos participantes. Da mesma forma, tenta motivar os mesmos a continuarem a praticar a leitura no cotidiano, valendo-se da motivação que a atividade trouxe ao grupo, enfatizando os benefícios da leitura para os idosos. Melo 2013, página 38, destaca que ler, compartilhar ideias é romper com a realidade que se vê, é poder sentir o pensamento do outro, mas ainda é a possibilidade de desenvolver os próprios pensamentos e estabelecer associações com informações já obtidas. Considera-se então, conforme a pessoa for praticando a leitura, ele vai criando o hábito de ler, e assim se torna um sujeito ativo na sociedade. Este vídeo foi gravado com o objetivo de ser um referencial para quem deseja trabalhar com a mediação da leitura para a pessoa idosa.